Muito bem, voltamos com o Roda Viva. Esse é o terceiro bloco. Raimundo Carreiro, escritor, jornalista, contador de histórias, piadista, né? Bom no intervalo, né? Conosco aqui no programa de hoje. E a gente lembra, se você perde algum trechinho, se você quer acompanhar o que você perdeu, vai para a internet, pode acessar e a gente disponibiliza isso. Vou voltar agora, Carreiro. E antes de soltar a palavra para os colegas aqui, a professora Flávia Suassuna também quer participar do programa e quer fazer o depoimento em relação a Vossa Senhoria, tá certo? Vamos ver o que Flávia disse. Boa noite, Raimundo. Na verdade, eu queria fazer várias perguntas a vocês, mas duas principais. A primeira é se a literatura salvou você. Porque eu fico imaginando o que é ser povoado por todos esses temas que estão nos seus livros. E eu fico pensando que talvez você tenha conseguido elaborar isso na obra de arte que você escreve. Então a minha pergunta para você, de forma bem objetiva, a primeira é: Raimundo, a literatura salvou você? A minha segunda questão é sobre o politicamente correto. Nesses tempos em que a gente não pode falar direito o que a gente quer, como você se sente tendo a liberdade de falar o que você é, de forma tão franca? Obrigada. Dizer também, Flávia, você sabe que é uma amiga muito querida, porque eu tenho um grande respeito e uma grande admiração. Não é pelo sobrenome, mas é pela professora, pela intelectual, pelo ser humano maravilhoso que você é, com certeza. Agora, devo dizer a você, com toda a sinceridade, que conviver com esse universo é complicado. Me salvou, mas me salvou de um tipo de inferno e me jogou no outro. É complicado explicar. Tirou do inferno e botou no purgatório. É verdade, é complicado. Principalmente para mim, todo mundo sabe disso, que eu sou muito religioso. Sou muito religioso, tão religioso que ando com meus tecinhos no bolso para rezar. Eu nunca largo, não vou para nenhum lugar que eu largue esses textos. Está aqui na minha mão, porque eu rezo muito. Eu rezo, agora, não é por cretinismo, não. É porque minha mãe me fez fazer isso. Minha mãe, sempre que a gente tinha um problema para resolver, mamãe, olha, vai pro texto. A mamãe dizia, vamos para a novena. Aí me levava para a novena. Mamãe, eu queria falar sobre isso. Vamos para a missa. Era missa ou novena. E mamãe me ensinou duas coisas importantes. Amar a Deus e uma coisa que hoje a gente chama socialismo. Na época ela não sabia o que era aquilo. Mamãe era uma pessoa tão extraordinariamente solidária ao ser humano que desde sábado, que era a feira de Salgueiro, ela dizia, eu vou ali, era ir na feira. Quando ela voltava, geralmente trazia uma família, pai e mãe, e mais 3 ou 4 filhos, e levava lá para casa, para se alimentar, para tomar banho, para ter um conforto. E os filhos se transformavam em nossos amigos, ia até para as escolas com a gente. Perfeito. Minha mãe fazia isso com o maior carinho, com o maior afeto, e eu com convicção que foi esse tipo de socialismo, esse tipo de solidariedade humana que minha mãe me ensinou e até hoje defendo. Ney quer começar essa rodada? Quero. Carreiro, o seu livro mais recente é esse aqui, Condenados à Vida. Para quem não sabe, é a reunião de 4 romances, que foi iniciado em 89 com Maçã Agreste, que a Fernanda Bergamo citou, e tem outros 3 livros premiados, inclusive. E juntos eles formaram essa obra monumental, não apenas no tamanho, mas na qualidade, na densidade, assim. E tem muito sexo, muito incesto, muito assassinato, muita violência, muitos personagens que são falsos religiosos, que servem ali para ludibriar a fé humana. Eu sempre me perguntei, de onde veio o seu interesse, esse fascínio pelo lado sombrio dos personagens e, de alguma forma, do ser humano, né? Você sabe, Ney, que eu quero apenas agradecer uma palavra. Eu tenho a mania de pensar. É monumental. Muito obrigado. Eu não sabia que eu merecia esse adjetivo tão grandioso. Veja bem. Eu até outro dia me perguntava, de onde é que vem esse meu interesse tão forte pelo lado sombrio do homem, pelo lado grotesco? A vida é muito cruel. Eu recebi, por herança, talvez a minha maior herança, a livraria, a biblioteca do meu irmão Francisco, que, segundo a verba, não abandonou, eu herdei. Então, dentro desses livros, havia uma peça de teatro, porque meu irmão comprava muito teatro.
Sobretudo porque meu irmão era ator de circo, que é uma coisa que acabou cedo. Então, ficou entre esses livros um volume reunindo 6 peças de Ibsen. Há pouco tempo, uma jovem editora mineira chamada Moinhos, publicou Casa de Bonecas, que é justamente a peça central que discute o lado sombrio do homem. Essa peça eu li entre 8 e 9 anos, porque outra coisa que para mim foi fenomenal, nunca na minha casa me disse, não leia esse livro, não leia essa obra, não pegue nesse livro, de maneira nenhuma. Então eu comecei a ler e a estudar. Então esse lado sombrio veio na obra de Ibsen. Quando eu me tornei adulto e comecei a escrever, eu me perguntava, mas meu Deus, que história é essa de provocar, de estudar o incesto, a sedução, o sexo, o assassinato, o crime, o cinismo social? Porque o meu tema principal chama-se o cinismo social. É esse que mais me questiona. Agora mesmo eu acabei de dizer sobre empresário. Eu nunca conversei com um empresário de nenhum ramo, nem o menos favorecido até o mais alto, que me dissesse, olha, Tato, como é que estão as coisas tão bem, o negócio tão bem, tão ótimo. Ninguém diz isso. Diz assim, rapaz, esse governo diz logo assim, esse governo, pode ser que governo for, pode ser o rei, pode ser uma pergunta até, pode ser chata. O Raimundo Carreiro, como escritor, como um homem de vários livros, de livros traduzidos para diversos idiomas, o Raimundo Carreiro premiadíssimo, é um homem rico ou a literatura não enricou Raimundo Carreiro? Das graças de Deus. Do ponto de vista financeiro. Ele respondeu aí. Do ponto de vista financeiro. Que não, mas do ponto de vista financeiro. Isso das graças de Deus. É que o Matuto responde como ele conhece bem esse povo, ele sabe a resposta que eu daria. Veja bem, Aldo, nada. Naturalmente eu não vivo pedindo, eu não sou um pedinte. Não, claro. Mas não de forma alguma. Eu tenho o que um homem da classe média tem. Mas a literatura é ingrata nesse aspecto de não reconhecer, não valorar os seus... Ninguém vai entender o que eu vou dizer. Pouco me importa. Não devia dizer isso. Do ponto de vista social, do ponto de vista de agregação dos amigos, da defesa da classe, pouco me importa quando vou ganhar. Está errado. Do ponto de vista de classe. Do ponto de vista de pessoa, não. Eu não quero nem saber quando vou ganhar. Não interessa, nunca me interessou. Do ponto de vista do artista, não. Não, do ponto de vista do artista, não. Do ponto de vista do homem de classe, eu deveria estar preocupado e cobrando. Do ponto de vista do artista, perfeito, do homem que vive pela literatura, eu nem tenho problema. Evaldo. Carreiro, você está falando muito... Essa questão de você leu Ibsen, criança, 8, 9 anos, você leu esses textos que são, enfim, clássicos e muito fortes. Aí eu me pergunto, um dia desses nós estávamos conversando e você falou sobre o cuidado que você tem do contato com a obra de certos autores, que têm estilos muito marcados e que, de algum modo, poderiam interferir na sua dicção, na sua maneira de ver e de escrever. Aí eu coloco aqui, que escritores, que escrita lhe influenciaram? Que autores, você disse uma coisa fantástica, que quando ele começou a escrever, quando leu 100 Anos de Solidão. Quando leu 100 Anos de Solidão, eu disse, isso aí eu consigo fazer. Mas deixa eu concluir mais ou menos assim mesmo. Só para concluir a pergunta. Quem você lê com prazer e que lhe enriquece, quem você evita por razões, por não gostar ou porque ele atrapalha de alguma forma? Não tergiverse não, né? Não, ele sabe que eu citei na hora Guimarães Rosa. Sou louco por Guimarães, mas não posso ler Guimarães. Porque no outro dia eu estou imitando Guimarães. No outro dia não, estou na hora imitando Guimarães Rosa. Porque tem um estilo muito marcado. Muito marcado. Não posso ler Dostoiévski, mas leio. Agora, apanho muito, porque depois estou imitando. É uma coisa que eu tenho que... Ariano, eu chego no papel e começo a imitar Ariano. Aí eu começo a querer me livrar disso. Isso dá um trabalho... O drama da influência, como é que você se relaciona com isso? Olha, eu até li o grande livro, A Angústia da Influência. A Angústia da Influência, de Harold Bloom. Eu tinha muito medo de influência.
Mas o Harold Bloom me convenceu que a influência é o nascimento de um outro escritor. Porque ele diz, quando você vai ler um escritor e ele influencia, vai juntar a sua força mais uma influência e nasce um terceiro. Aí me convenceu prontamente que a influência é necessária. Ô Carreiro, mas como é que tu separa aí essa questão de não se contaminar e enxergar que está contaminado por outro autor? Como Porque é que você quando eu consegue comecei a escrever ou a pensar, esse tema aqui não é meu, esse tema é de Dostoiévski. É claro que na minha pequenice, eu não vou nem de longe me comparar com o Dostoiévski. Eu tenho juízo, eu sou doido, mas tenho juízo. Não é assim? Eu sou doido, mas tenho juízo. Aí eu começo a evitar. Para evitar melhor, eu tenho que ler Dostoiévski mais Tolstói, porque são coisas diferentes e o cruzamento dos dois dá um novo momento. Aí eu aprendi com o Harold Bloom que basta você compreender que é da influência que nasce outro escritor. Não se livre da influência, ele diz isso. Não se livre da influência. A influência é que está lhe fazendo criar um novo estilo, um novo momento. Isso me enriqueceu. Qual é o livro da tua vida, Carreiro? O livro, assim, da sua vida, se você... Eu vou dizer o óbvio, meu Deus. A Bíblia. A Bíblia. Porque isso é inevitável, né? Os temas estão todos ali, as questões. Diga, Carreiro, já que a gente está falando de influência, como bom cordelista, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. A gente fala da tua carreira dentro do movimento armorial, e aí foi uma busca de trazer uma estética que tivesse a cara do Nordeste, uma intelectualidade com a nossa cara. E eu queria saber de ti, até que ponto o cordel, você também como sertanejo, foi influência na tua formação, no teu trabalho? E, emendando uma segunda pergunta, como é que você avalia os impactos que a contemporaneidade traz, não só para o cordel, mas para a literatura? Meu pai, por exemplo, hoje ele faz pelejas virtuais. Ele está no Messenger do Facebook como cordelista, o poeta esperantivo. Inclusive, a gente mantém um espaço dedicado ao trabalho dele lá na Vila de Nazaré, no Cabo de Santo Agostinho, e ele está lá no Messenger do Facebook fazendo pelejas virtuais com gente no Brasil inteiro. Me adicionou, trocamos ideias lá. É massa, esse trabalho dele é massa, cara. E aí, até que ponto o cordel é influência e como é que você vê esses Olha, impactos? é tão importante que se você ler meus títulos, se não são próximos, tem um ritmo. A história da solidariedade antiga do sertão. Depois eu escrevi um romance chamado Sombra Severa, que é a briga de dois irmãos, Dina e Abel por Dina. O título original seria assim: a luta dos irmãos Abel e Judas pelo amor da bela Dina. Bem cordelista. Não é? E eu tenho um título que eu não consegui botar em nenhum livro, engraçado, Ainda. que vive comigo. Até outro dia vivia em segredo. Deixa eu anotar. Agora eu vou... aqui, diz aí para anotar. Chama-se assim: O Misterioso Encontro do Destino com a Sorte. Que eu não consegui. Não é? Cordel puro. Cordel de cordel puro. O Misterioso Encontro do Destino com a Sorte. Que, na verdade, é o meu livro As Sombrias Ruínas da Alma. Mas eu achei que apelidava demais o milho nordestino. Dava uma cara muito nordestina. E eu queria, é o meu pecado, universalizar. É a história de uma mulher que se prostituiu e destruiu a vida de 4 homens. E no fim da vida deles, eles 4 se reunindo para disputar a mesma mulher. Todos velhos. Então, o misterioso encontro do destino com a sorte. Porque ela vai decidir com quem vai viver. Como ela diz, eu estou velha e além de velha, estou formada em estopa. Aí ela vai estar no fim da vida, né? Celso queria perguntar. O Carreiro, veja, outra personalidade que é uma figura muito importante, foi uma figura na nossa literatura, que você também teve a oportunidade de conviver com ele, que fez parte de sua formação, foi o Gilberto Freire, né? Ele leva para os cantos do mundo a realidade dos cantos de Pernambuco. Com a sua obra de arte, com o livro Casa Grande Senzala, ele retrata, ele mostra que através de você falar da culinária, falar da vida no engenho, você pode falar realmente de como vive, como é formada uma cidade, ou então a experiência de conviver, de ter fazendo parte da sua formação, o convívio com a personalidade feita de Gilberto Freire, tão respeitada na nossa sociedade e até no mundo hoje literário, né? Podia falar um pouquinho dessa experiência para a gente e retratar alguma coisa? Inevitavelmente, eu teria que sofrer uma influência muito forte. Até porque, quando eu conheci Gilberto já era Sir inglês, já era um nome internacional, candidato todo ano ao Prêmio Nobel, como nunca ganhou.
mas sempre me recebia com a maior fidalguia. Eu me lembro que, naquele tempo, nós não tínhamos o telefone que tinha hoje. Para telefonar, a gente tinha que ir para a padaria ou para a farmácia. E eu ia para a farmácia, ali na frente da Solidade, que eu morava aí perto. Ligava para Gilberto. Gilberto está aí, um menino de 17, 18 anos. E ele vinha atender. Diga, Carreiro. Eu digo, ô Gilberto, eu escrevi um conto. Ele vem para cá para a gente conversar. E eu ia para lá conversar com ele. Essa conversa, ele passava um dia inteiro. Almoçava com ele, fazia tudo. Mas o que me impressiona em Gilberto, mais é quando a gente verifica hoje que Gilberto revelou a genialidade dele na casa dos 20 anos. Gilberto lançou o movimento regionalista em 26, ele tinha 26 anos, ele tinha nascido em 1900. Ele escreveu Casa Grande e Senzala, um dos livros mais importantes da literatura universal, com 33? 30 anos. 33 ele lançou. Ah, sim. Com 30 ele escreveu, com 33. Ele escreveu o principal da obra dele, Ordem e Progresso, Sobrados e Mocampo, ainda na casa dos 30 anos, antes dos 40. Quer dizer que Gilberto deve ter levado uma vida muito solitária, porque o principal ele já tinha lançado, que a solidão do escritor não é a solidão que nós todos sentimos, porque não tem uma companhia, porque não tem... Não, a solidão é estar com os seus projetos realizados muito cedo. Mais tarde ele não tem mais o que. Aí fica muito ruim espiritualmente. Fica muito... Ô, Carreiro, essa questão do tempo de produção. Muitos autores, como Gilberto um pouco assim, ele ficou a persona pública, um militante da causa cultural, um das ideias dele, que era um homem de ideias muito fortes e que perseguia e tal. Mas a produção ficou ali nesse período muito precoce. E tem tantos outros, Juan Rulfo, sei lá, autores que conseguem fazer muito cedo e que chegam à maturidade, chegam aos 70, à juventude dos 70 anos, como você, assim, quase sem produzir. E você, essa angústia da produção, você está na ativa, você é escritor full-time, você está sendo escritor agora porque você está defendendo a sua obra, o seu espaço nesse momento. E você se declara velho, mas você está na plena florescimento da sua produção. O que explica isso? Evaldo, eu respondo uma brincadeira, como eu disse com você. Eu estou como bolero, velho chegando e chegando ao fim. O que eu tenho de projeto ainda para fazer, com convicção eu não vou conseguir fazer. Se eu viver 100 anos, ainda faltará alguma coisa. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa para escrever, muita coisa para pensar, muita coisa para discutir. E muita polêmica para pegar. Porque a vida só passa pela briga. Se você não tem uma briga boa na vida, não presta. A vida só presta pela briga boa que você... A briga que constrói, que eleva, que engrandece. Não é a briga de tapa nem de esquina. É o debate. É o debate, a construção da obra, ouvir o crítico, discutir com o crítico, brigar com o crítico. E essa é que é a grandeza que o homem precisa. Quando eu falo em briga, eu não estou falando em briga besta. É lógico, de ideias. Briga boa. Só prega briga boa. Briga safada, muito obrigado. Deixa eu pedir permissão, mais uma vez para você. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Lembra, se você perdeu algum trecho do programa de hoje, Raimundo Carreiro, nosso convidado, você acessa o Facebook oficial do Aldo Vilela, acessa o Facebook da TV Nova, TV Cultura e pode resgatar o Roda Viva que está disponível nas redes sociais. Intervalo e a gente volta já já para o último bloco com o escritor Raimundo Carreiro.